Olá! Já parou para pensar por que pessoas que a gente considera boas, pessoas inteligentes, podem ter visões políticas e religiosas tão opostas? É uma questão central nos dias de hoje, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar no trabalho do psicólogo Jonathan Haidt para tentar entender justamente isso, as raízes muitas vezes invisíveis dos nossos julgamentos morais. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. A gente tende a acreditar que as nossas crenças sobre o que é certo e errado vêm da pura lógica, do raciocínio, certo? Mas e se não for bem assim? A pesquisa do Jonathan Haidt propõe uma reviravolta e tanto. E se, na verdade, as nossas intuições e as nossas emoções é que dão as cartas? É que por muito tempo a psicologia tinha uma visão bem estabelecida sobre como a moralidade se desenvolvia. Era quase um consenso. Mas foi justamente essa visão que o Jonathan Haidt começou a questionar. Basicamente, existiam três grandes correntes de pensamento sobre de onde vem a moral. Mas a que ganhou mais força, a que dominou o campo por muito tempo, foi o racionalismo. A ideia, defendida por gigantes como Piaget e Kohlberg, era de que as crianças, à medida que crescem, constroem sua moralidade usando a lógica ou raciocínio. Simples assim. Então, para testar se era isso mesmo, se a razão era a rainha da moralidade, o Haidt bolou uns experimentos geniais. Sério. Ele criou situações que levavam a razão ao limite e foi aí que ele descobriu que tinha algo muito mais profundo acontecendo por baixo dos panos. Ele apresentou às pessoas umas histórias bem, digamos, esquisitas. Cenários feitos para chocar, mas que, no fundo, não prejudicavam ninguém. Por exemplo, essa situação aí. Um irmão e uma irmã que têm uma relação sexual, mas é consensual, eles usam proteção e dizem que a experiência até os aproximou. E aí? Ou essa outra. A família perdeu o cachorro de estimação, que foi atropelado, e aí eles decidem cozinhar e comer o animal. Veja bem, em ambos os casos, ninguém se machuca, não há vítimas, nenhuma lei está sendo violada. Mas a reação das pessoas foi visceral. Foi uma reação intuitiva muito forte. E o que acontecia? As pessoas diziam, nossa, isso é muito errado. Mas quando o pesquisador perguntava por quê, a maioria travava. Elas simplesmente não conseguiam dar uma justificativa lógica. Era um sentimento forte, uma certeza interna de que era errado, mas sem uma razão clara. E é a isso que o Haidt deu o nome de perplexidade moral. E o mais interessante é que esses estudos foram feitos em vários lugares do mundo, com culturas completamente diferentes, incluindo aqui no Brasil, em Recife e Porto Alegre. E o resultado era sempre o mesmo. Ficou claro que a razão não era o motor principal dos julgamentos morais. O que realmente pesava na balança eram os valores de cada cultura. Tudo isso levou o Haidt a criar uma metáfora. Uma metáfora muito poderosa para explicar como a nossa mente funciona nessas horas, para dar sentido a esses julgamentos que parecem tão irracionais. Imaginem o seguinte, a nossa mente é dividida em duas partes. Uma é o elefante, que representa a nossa intuição, a nossa emoção, aquela parte rápida, automática, que simplesmente sente. E a outra parte é o ginete, o cavaleiro que está montado no elefante. O ginete é o nosso raciocínio, a nossa parte consciente e controlada. E aqui vem a grande sacada da teoria. A gente olha para essa imagem e pensa, o ginete está no controle, né? Mas não. Na maior parte do tempo, quem decide para onde ir é o elefante. O trabalho do ginete, na verdade, é ser uma espécie de porta-voz do elefante. Ele cria as justificativas, as explicações lógicas, depois que o elefante já tomou a decisão emocionalmente. Essa ideia do elefante e do ginete explica perfeitamente um monte de coisa, como, por exemplo, o famoso viés de confirmação. Sabe? Aquela nossa tendência de procurar só as informações que confirmam o que a gente já acredita? Pois é o ginete trabalhando para agradar o elefante. Ok, então se o elefante, a nossa intuição, está no comando, a pergunta é: de onde vêm essas intuições? Como elas são formadas? Bom, segundo Haidt, elas surgem de um conjunto de fundamentos morais que são universais. Para entender isso, ele usa outra analogia ótima, a das papilas gustativas. Pensem na nossa língua. Todo mundo tem papilas para o doce, salgado, azedo, amargo. Mas a cultura e as nossas experiências de vida nos fazem gostar mais de uns sabores do que de outros, certo? Com a moralidade seria a mesma coisa. A gente nasce com essas papilas gustativas morais e a nossa cultura nos ensina a valorizar mais umas do que outras. E é exatamente aqui
que a teoria fica super relevante para os nossos dias, porque ela nos dá uma ferramenta, um mapa, para a gente entender a polarização política de um jeito diferente, sem precisar printar um lado como bom e o outro como mal. Olha só que interessante o que esse gráfico mostra, baseado em pesquisas com mais de 130 mil pessoas. Ele revela um padrão muito claro. Pessoas com uma visão mais progressista tendem a basear sua moralidade quase que exclusivamente em dois fundamentos: o cuidado, ou seja, evitar o dano, e a justiça, no sentido de igualdade. Já as pessoas com uma visão mais conservadora, elas usam todos os 5 fundamentos de uma forma mais equilibrada. E a questão aqui não é dizer quem está certo ou quem está errado, ou quem é mais moral. É entender que são como se fossem idiomas morais diferentes. Cada lado está ativando papilas gustativas morais distintas. Estão valorizando coisas diferentes. Haidt tem uma frase de efeito ótima para isso. Ele diz que somos 90% chimpanzés e 10% abelhas. O que ele quer dizer com isso é que somos seres grupais. A nossa moralidade não evoluiu para a gente descobrir a verdade universal, mas sim para nos unir em grupos, em times que cooperam entre si para competir com outros times. E a nossa própria biologia ajuda nisso. Coisas como a ocitocina, o famoso hormônio do amor, nos conecta com o nosso grupo, mas ao mesmo tempo pode nos deixar mais na defensiva com quem é de fora. Os neurônios espelho nos fazem sentir a dor dos nossos aliados, mas podem até nos dar prazer quando a gente vê um rival se dar mal. É a biologia do nós contra eles. Então, o ponto-chave para levar para casa é este. A principal função da moralidade, do ponto de vista evolutivo, é a coesão social. É uma espécie de cola que une as pessoas, que regula o egoísmo e torna a vida em sociedade possível. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. Se discutir, se apresentar argumentos lógicos, ou seja, se falar com o ginete do outro, não funciona, o que a gente faz? Como é possível se conectar com quem pensa tão diferente? Bom, a resposta, segundo Haidt, é tentar falar diretamente com o elefante. Isso exige outras ferramentas: empatia, criar laços de confiança e, principalmente, tentar entender e apelar para os fundamentos morais que a outra pessoa valoriza.